A peste negra é uma pandemia infecciosa aguda. Foi um dos maiores surtos epidêmicos da história da humanidade, que se deu na segunda metade do século XIV, na Europa e na Ásia. A peste asiática, especificamente chinesa. Quando essa pandemia surgiu na Europa, matou cerca de um terço da população europeia. A doença era contraída a partir do contato humano pelo vetor as pulgas infectadas pela bactéria Yersinia pestis, que é o agente etiológico que estavam presentes em ratos. A peste se manifesta de três maneiras. Peste bubônica, contraída pelo contato com as pulgas ou ratos infectados, caracterizava-se por glândulos que acumulavam sangue negro, principalmente nas axilas. Peste pneumônica é contraída pelas vias respiratórias a partir do contato com outra pessoa infectada. Peste septicêmica é uma forma muito rara, na qual não há reações ganglionares visíveis, e é caracterizada pela presença de bacilo no sangue. Para acabar com essa pandemia, no século XIV surgiu os médicos da peste, que se vestiam com uma roupa pesada, um chapéu de aba, uma máscara com os olhos de vidro e um bico em forma de bico de ave. Houve consequências. A Europa perdeu um terço de sua população. O resto da população que sobreviveu sofreu com a falta de alimentos, o medo de contrair a doença e de morrer cedo. Curiosidades. As pessoas pensavam que a praga era um castigo devido pelos pecados cometidos, como a ganância, a luxúria e blasfêmia. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, de curta duração, no máximo 10 dias, causado por um vírus transmitido pelos vetores dos mosquitos Aedes aegypti, vetores artrópodes infectados e também macacos infectados. A gripe possui dois ciclos de transmissão, silvestre e urbano. A doença é causada por um vírus comum na América do Sul e na África. O agente etiológico da febre amarela é o vírus amarílico, um arbovírus do gênero Flavivírus da família Flaviviridae. Febre amarela silvestre. Nas florestas tropicais, os macacos, que são o principal reservatório da febre amarela, são picados por mosquitos selvagens que passam o vírus para outros macacos. Febre amarela urbana. Grandes epidemias ocorrem quando pessoas infectadas introduzem o vírus em áreas densamente povoadas, com grande presença de mosquitos. A primeira epidemia de febre amarela descrita no Brasil ocorreu em 1685, em Pernambuco, procedente em embarcações vindas das Antilhas, com um surto de 10 anos. Na mesma década, a doença chegou à Bahia, havendo relatos de sua presença ali até meados de 1692, período em que ocorreu uma consequência de cerca de 25 mil pessoas que adoeceram e 900 morreram. Para acabar com a febre, a primeira tentativa de vacina foi feita com a Fundação Rockefeller no ano de 1920, no Equador. Só em 1937, uma mutação em uma das cepas possibilitou a produção de um vírus atenuado. Em testes no Brasil, estima-se que 1 milhão de pessoas foram vacinadas até 1939, sem complicações. Graças à vacinação, no Brasil não temos mais a febre amarela nas cidades, mas ela está presente nas áreas de matas e rios de todos os estados da região. E as autoridades das cidades pedem que não deixemos água parada por a doença ser de mosquitos que depositam ovos de larvas. Curiosidades. A febre amarela chegou no Brasil no século XVII e haviam registradas mais de 58 mil mortes por febre amarela no Rio de Janeiro. Gripe espanhola. A gripe espanhola foi o primeiro surto pelo vírus agente etiológico da gripe H1N1. Ela é transmitida pelos vetores do ar, tosse e contato físico. A gripe espanhola atingiu com mais força a Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Ela surgiu no início de 1918. A estimativa é que a gripe deixou uma consequência de cerca de 50 a 100 milhões de mortos em 1918 e 1919. Estima-se que um quarto da população do planeta foi infectado por essa doença. Foi a pior e mais letal epidemia. Enquanto o medo e as mortes se espalhavam pela Europa, o Brasil ouvia falar sobre a gripe espanhola somente pelos jornais. Só que isso mudou quando um navio brasileiro foi ajudar na Primeira Guerra Mundial. De cara, 100 marinheiros morreram de uma só vez. Em apenas um mês, a epidemia já tinha atingido todo o país. A difusão foi rápida e afetou as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. As autoridades pediram que evitássemos aglomerações, contato físico e que lavássemos as mãos com frequência.
Na gripe espanhola, apenas no Brasil foram algo em torno de 300 mil mortes, incluindo o presidente da época, que nem sequer chegou a tomar posse da presidência. A curiosidade da gripe espanhola é que ela matou mais que as guerras mundiais. A gripe H1N1 é uma doença causada pela mutação do agente do vírus da gripe influenza, do subtipo A de Myxovírus influenzae, e é popularmente conhecida como gripe suína. Os sintomas da doença e transmissão são bem parecidos com o da gripe comum, porém as complicações podem ser mais graves. A transmissão do vírus ocorre de uma pessoa para outra por meio do espirro, tosse ou fala. A gripe também pode ser causada por carne suína, mas se preparada corretamente não há riscos. De acordo com a OMS, 207 países notificaram casos confirmados da gripe H1N1 entre os anos de 2009 e 2010. Durante este período, foram uma consequência de quase 9 mil mortes em decorrência da doença. O surto começou no México, onde uma doença respiratória se alastrou pela população, chegando rapidamente aos Estados Unidos, Canadá e Espanha. E um tempo depois chegou no Brasil, em abril de 2018, e foram registrados mais de 392 casos de influenza em todo o país. No total, 190 eram casos confirmados e 33 eram óbitos que estavam relacionados à gripe H1N1. Tomaram medidas para o vírus e então os médicos receitavam o uso de medicamento antiviral Tamiflu, ou Oseltamivir, que só podia ser aplicado nas primeiras 48 horas após a suspeita da doença. Curiosidades. Houve uma curiosidade em que a primeira forma de transmissão pela gripe foi descoberta através de uma carne suína, porco. Coronavírus. O coronavírus é uma família de vírus chamada Coronaviridae que causam infecções no sistema respiratório. O coronavírus produz sintomas parecidos com o da gripe. Em 1937, foram registrados os primeiros casos do vírus, que foi isolado, e só em 1965 ele foi caracterizado como coronavírus, em decorrência de sua forma no microscópio que lembra uma coroa. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, o Covid-19, após casos registrados na China. Coronavírus é uma pandemia que tranca as veias respiratórias, impossibilitando a respiração. Esse novo vírus é mais propício em infectar crianças e idosos com mais de 60 anos. O Covid-19 foi registrado na China e depois se alastrou em todo o mundo, deixando uma consequência de mais de 1 milhão de vítimas confirmadas e mais de 51 mil mortes em todo o mundo. Especialistas trabalham para que a cura do Covid-19 seja encontrada, e enquanto isso, as autoridades pedem que evitemos aglomerações, contato físico, que lavemos as mãos com frequência e que usemos álcool em gel. Uma curiosidade do coronavírus é que ele não pode ser pego por animais fofinhos de estimação.